Vamos lá, galera. A mídia segue repercutindo aí a estreia do Samuel Lino. Amanhã, provavelmente, é titular contra o Ceará. Muito provavelmente ele vem como titular, tá? Estreou muito bem contra o Galo. E a mídia ainda está repercutindo essa estreia do Samuel Lino, né? Realmente, eu gostei demais da estreia do Samuel Lino aí, galera. Se ele manter esse ritmo aí, vai ajudar demais aí o Flamengo. Beleza, rapaziada? Não se esqueça, galera, deixe seu like, assim você ajuda esse vídeo a chegar para mais rubro-negros, assim como você, hein? Fortalece aí. Saudações e bora acompanhar. Atlético Mineiro, o segundo, porque na semana passada tivemos o jogo pelo Campeonato Brasileiro, no final de semana. Se enfrentaram ontem pela Copa do Brasil com vitória do Galo no Maracanã por 1-0 e o Flamengo volta a campo contra o Ceará nesse domingo, também às 6h30 da noite. Vamos saber, começando com as informações do dia, antes da gente falar um pouquinho do jogo de ontem também, mas porque depois de jogar, o Samuel Lino foi apresentado, né? Que tem essas novidades. Agora o jogador entra de apresentação. Primeiro ele entra em campo agora, depois ele é apresentado oficialmente. Hoje a gente teve a coletiva de apresentação do Samuel Lino, que ontem já esteve em campo alguns minutos com a camisa do Flamengo. A gente vai falar sobre a atuação, mas vamos primeiro ouvir o Samuel Lino. Desde que eu fui, né, que eu voltei pro São Bernardo depois da minha passagem no Flamengo, eu sempre passei a acompanhar o Flamengo sempre, a equipe principal, todos os jogos e na verdade que tive propostas bem interessantes da Europa, tive propostas financeiramente boas também da Arábia. Mas quando veio o Flamengo com uma boa proposta também, eu pensei, pô, é um clube gigantesco, é um clube que já joguei, também é um clube que está sempre disputando títulos, sempre nas primeiras colocações e vejo muitos jogadores chegando à seleção brasileira. E então isso me atraiu muito mais que os projetos que me ofereceram na Europa e em outros países também. E quando você está em um clube gigantesco, também perto da minha família, todo o pessoal, falar a minha língua, comer a comida brasileira, então tudo isso contou muito para eu estar aqui hoje no Flamengo. Estou muito feliz, porque vim para o clube gigantesco que é o Flamengo, é difícil você não ficar ansioso. E quando foi tudo se encaminhando e fechando o negócio, eu falei para o Boto, olha, peço eu não sou de pedir nada, mas se for para pedir uma coisa que seja tudo muito rápido, porque eu quero ir logo. E acho que é normal quando você joga um clube gigantesco desse, a ansiedade tá presente. E em relação à Copa do Mundo, tá chegando, o ciclo tá um pouco mais curto agora. E eu vim pro Flamengo porque também em busca desse objetivo na minha carreira. O Flamengo é um clube gigantesco e agora na última pré-lista teve 5, 6 jogadores do Flamengo. Então você vê que é um clube que tem jogadores de alta qualidade, que é um clube que está sendo sempre visado pela seleção. E como eu falei numa outra pergunta, é o clube que está sempre disputando o título. Então isso faz com que os jogadores sejam mais visados pelo pessoal da seleção e o meu objetivo, o meu sonho é um dia jogar na seleção, jogar uma Copa do Mundo e vir pro Flamengo para buscar esse objetivo e vou trabalhar o máximo que eu puder para chegar à seleção. Samuel Lino, então, hoje já falando como jogador do Flamengo, mas já atuando também, né? Porque ele entrou aos 12 minutos do segundo tempo ontem contra o Galo e teve, né, Betão, uma atuação importante para esse rubro-negro, porque melhorou um pouco o desempenho do time ali na segunda etapa, foi importante, quase, né, chegou a fazer um gol, mas estava em posição irregular e já mostrou ali que vai ser uma peça importante pela esquerda para o Felipe, né? Quando a gente soube da chegada do Samuel Lino, né? Depois foi buscar as falas do Felipe, né? Fica muito claro quando você olha a característica do jogador. E depois o Felipe falou sobre isso na coletiva, até no jogo de ontem mesmo. Que é um jogador que foi buscar para função específica, porque o Flamengo encontra sempre essas defesas fechadas, né? Geralmente com 2 linhas de 4, até linha de 5, linha de 6. E para superar esse tipo de defesa, você tem tanto de campo para jogar, que saibam quebrar defesas no espaço curto, né? E ele é exatamente esse tipo de jogador, que dribla assim, no mano a mano, no X1, e ele ontem já deu o cartão de visita, que ele é esse cara. E tem muita intensidade, como já foi um lateral, um ala, faz o corredor voltando também normalmente, e pro Felipe tem que ser, porque o Flamengo joga com bloco alto, um jogador que joga ali
tem que voltar ajudando também. E ele tem essa característica, muita força, potência física, 25 anos. Esse é o cara que o Flamengo foi pensar, se deu o luxo de pagar um valor que aqui no Brasil não se paga, só os times que têm SAF e boas SAFs, para trazer um cara, imagino que é para resolver. E o que ele mostrou ontem, em 30 minutos, 33 minutos, que é um cara que vai ser o dono daquela posição, que vai tentar resolver, principalmente nos jogos que o Flamengo tiver dificuldade de penetrar na área do adversário. Apesar da derrota, que acabou sendo um erro do Flamengo, teve um momento, o time depois também, eu não sei que ele chegou assim também, né? O Flamengo leva um gol, sente o gol, fica... o Felipe faz as mexidas, o Flamengo fica meio desorganizado com as mexidas no início, mas depois, ali, a partir dos 38, 40, os reforços assentam e o time toma conta. Lógico que o Galo também ficou se defendendo. E o Flamengo alugou ali o campo do Atlético e conseguiu. E o Samuel Lino, praticamente, ele criou várias oportunidades. Ou cruzando, ou procurando um companheiro, ou ele mesmo fazendo. Jogadas individuais, se ele tivesse ontem, num dia assim, Papai do Céu, Samuel, hoje é o seu dia de fato, ele teria virado o jogo. Porque ele fez uma jogada individual que ele levou a defesa inteira e concluiu. E o Everson fez uma baita defesa e teve um gol impedido, que ele está um pouco atrás, ele faz o gol. Teve um cruzamento que o Emerson Royal chapou na trave. Teve uma outra bola Samuel, né, que o Pedro Capô também errou um chute. Eu acho assim, outro também que gostei, quando entrou, demorou um pouquinho a aparecer, mas apareceu logo depois com duas enfiadas, assim, que é o Saul. Jogador também que imagino que deva começar o jogo em BH. Não sei se contra o Ceará, mas em BH, se tiver que poupar, ou tiver alguma condição ainda de poupar o Jorginho ou o próprio Arrascaeta, porque ontem no primeiro tempo sentiu falta de um cara que articule com mais tranquilidade esse meio campo. O Saul é um cara que tem a bola longa, mas é um cara que carimba mais a bola e sentiu falta disso. E o Samuel Lino acho que entrou para não sair mais do time. E a gente consegue, né, mensurar mais ou menos com a dificuldade também do Felipe Luiz para essa partida, Coutinho, imaginando a sequência que a gente falou agora há pouco aqui de jogos, né, da importância dos jogos. E está muito claro pelo Felipe e pela diretoria que a preferência do Flamengo, a prioridade, né, a palavra mais utilizada, é o Campeonato Brasileiro. Está muito claro que ele vai poupar alguns jogadores na Copa do Brasil, mas sem o intuito de perder a qualidade do time. A ideia ontem foi dar descanso para alguns jogadores, mas manter o nível altíssimo desse elenco e que a gente, Betão destacou num erro ali individual, na saída de bola, mas de um Flamengo que apresentou algumas dificuldades que não foram novidades dessa partida, né? Realmente, assim, problemas para furar defesas mais fechadas, quando o adversário não se adianta tanto para marcar, o Flamengo já mostrou em outros jogos, né? Aliás, se eu tivesse que falar um ponto em que esse time, esse Flamengo do Felipe Luiz precisa evoluir é nesse aspecto. Quando encara adversários que sabem se fechar no seu próprio campo, o time tem mais dificuldade para gerar as chances, para criar de uma maneira mais natural. Não foi porque tinha 3 titulares poupados ontem, né? Não. Aliás, assim, Camila, eu acho que esse é um bom debate para a gente ter, sem querer fugir da tua pergunta. Não, mas pode propor o debate. Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso quando o time perde. Não é só... não, porque tá errado porque poupou o time perdeu. O Flamengo tem que realmente segurar alguns jogadores, é a Copa do Brasil. O Flamengo ganhou 2 das últimas 3 edições de Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, o Flamengo não disputa de fato desde 2020. Em 2023, com o Tite, até conseguiu ali na reta final se colocar na disputa, mas perdendo um jogo até para o próprio Atlético no Maracanã por 3-0, sai da disputa ali faltando umas 4 rodadas para acabar o campeonato. E uma disputa que foi provocada... Não foi de verdade. Foi provocada pelo derretimento do Botafogo. Exatamente. Não foi... O Botafogo não derrete, o Flamengo nem sonharia. Perfeito. Não foi uma arrancada espetacular de nenhuma da... O time Bragantino brigou, né? O time que teve essa arrancada foi o Palmeiras. Exatamente. E perdeu até para aquele Flamengo no próprio Maracanã. Na mesma reta final de campeonato. Então, assim, eu acho importante pontuar isso. Aí, voltando ao que você me perguntou. Realmente é um detalhe que tem que crescer, tem que evoluir. Por mais que o Flamengo tenha levado o gol ontem de um erro de saída de bola, isso não é normal no Flamengo. Geralmente, os zagueiros e o goleiro do Flamengo se sentem muito confortáveis quando são pressionados pelos adversários. E é exatamente isso que o Flamengo quer. O Flamengo muitas vezes quer atrair a pressão para descobrir espaço nas costas da primeira pressão e aí gerando desequilíbrio na defesa do adversário. Quando ele, o Flamengo, adianta marcar. Que tem quase 12 horas que a gente está falando de um erro de saída de bola do Flamengo e a gente não falou de Fernando Diniz, né?
Exatamente. Não é dinicismo, né? Não, e assim, Camila... O erro de saída de bola acontece, não é só numa maneira de jogar futebol, né? Muito legal ontem. Sim, mas a gente não tá discutindo, né? Porque toda vez que tinha um erro de saída de bola, por que esse jeito de jogar? Enfim. Como se fosse uma frescura. Acho que a gente conseguiu entender, né? É uma muleta de uma galera também, né? Tem gente que joga com ligação direta e é eficiente assim. Futebol é legal. E o Felipe foi muito bem na resposta dele. Foi, o Léo Ortiz também, depois do jogo, defendeu o Léo Pereira. Falou, cara, a gente vai continuar saindo jogando assim. Pra falar do jogo contra o próprio Atlético. Ano passado o Flamengo venceu a Copa do Brasil. Se você pega a origem do primeiro gol do Flamengo, é uma saída pressionada. Porque o Léo Ortiz sai driblando dentro da área e dá o passe pro Gerson. Se o Léo Ortiz perde a bola ali e o Atlético faz o gol, se falaria naquele dia. Mas como o Flamengo abriu o placar assim, ganhou de 3-1 e depois foi campeão na Arena do Galo, ninguém falou disso. Então, é um detalhe, você pode fazer bem ou mal, como tudo no futebol. O chutão também. Ontem, na quarta-feira, o goleiro Ronaldo do Bahia dá um chutão, a bola bate na cabeça do atacante adversário e é gol do Retrô. Eu lembro uma vez o Flamengo jogando com o Bahia na Fonte Nova. O Júlio César foi dar uma quebrada, a bola explodiu nas costas do Fabinho. Só que aí foi contra. Foi contra porque foi nas costas do Fabinho. No caso do Retrô e Bahia, foi no atacante que inclusive teve que sair do jogo com a bolada. O cara nem viu que tinha feito gol. Foi nocaute ali, o futebol é legal por causa disso, acho importante pontuar essas coisas e o Flamengo vai ter uma outra montanha para subir semana que vem. O Atlético não vai marcar diferente. Ontem o Cuca até mudou. A gente tá mostrando o erro aí nessa saída de bola. A gente tá vendo aí a jogada. Era uma jogada que o Flamengo sai assim toda hora. Geralmente o Léo Pereira domina, espera a pressão do atacante, volta no Rossi, eu acho o volante, acho o lateral e o Flamengo vai andando no campo dessa forma. Você vê que o Coelho tá ligado nessa parada. E a bola ela vai mais curta do que o Léo queria, né? E aí, assim, eu vi gente falando assim, mas o Ortiz tá esperando bola no pé. Não, ele tá esperando o passe. Só que ela veio mais curta do que era pra acontecer. Eu tenho dúvida até se o passe era nele, não era já no volante. Eu acho que era nele. Acho que o Léo erra a direção e erra a força do passe. Não sei se o Léo deveria ter dado o passe nele. Essa é a minha questão. Sim. Acho que talvez já era hora de dar o passe pro volante. É porque o Coelho tava por ali, né? Só que quando ele dá o passe no Ortiz, essa bola ela vai mais curta, nessa volta ali, e aí o Coelho já tá na intenção. Ó, aqui, tá vendo? Tem um volante na meia-lua aqui. Acho que já era o passe ali, né? Não era pra ter voltado. Fosse essa mesmo. Mas, enfim, ele faz então opção esperar no a Léo pressão. Ortiz. O Rony, ele é rápido, mas o Rony, se o Léo deixa a bola pra canhota e bota o corpo na frente, o Rony não ia chegar pra antecipar ele. Ele ia ter um outro campo pra ele olhar, ver o ponta mais à frente, ou o próprio volante, como você falou. Mas aí são detalhezinhos, né, Camila? Claro. É uma tomada de decisão errada do momento ali. E tem muito mérito do Galo também. O Galo volta. Já era melhor antes de fazer o gol. E tem o mérito da pressão. O Atlético não tinha feito isso no primeiro tempo. Se sente mais confiante, confortável para subir essa pressão. O Coelho estava com Varela na jogada, mas ele tem a percepção que o passe vai entrar ali e antecipa o Léo Ortiz. Você falou, a gente lembrou aqui do gol contra do Fabinho, hoje Fabinho Soldado, né? Mas na época Fabinho apenas volante do Flamengo, na saída do Júlio César, que é pra mostrar, porque a gente tá falando de saída de bola, erros de saída de bola que podem acontecer quando você opta, né? Por fazer uma troca de passe, uma saída com mais qualidade, até para atrair o adversário. E a gente brincou aqui, comparou com os chutões dos goleiros, que às vezes resultam em gol também adversário. Claro. A gente recuperou essa imagem, né? Porque eu falei do gol do Ronaldo, do Bahia, contra o Retrô. Do Kengo, amigo. Júlio César foi dar um chutão em 2003. Isso é quando? Cara, vocês estão antigos, hein, amigo? Já tem 22 anos esse lance. Aí eu lembro de eu estar sentado na sala assistindo. Eu também lembro, eu tô velho, cara. E falando, meu Deus. Eu vou fingir que eu não lembro, porque eu não vou ficar denunciando. Você não tava na ponta desse jogo? Não, aí também não. Aí você para. Aí para. Não, aí não. Aí eu não tinha nem idade, né? Tava nem na faculdade ainda. Você também não abusa, Betão. E a gente tá vendo o lance do goleiro. Esse lance da Bahia. Tá. Que a gente vai chegar no gol do Retrô. Esse foi o gol do Bahia, né? Justamente usando um lance de pressão alta e conseguido a recuperação. Isso foi logo depois do primeiro gol. O Bahia já pressionou na saída no meio-campo. O Bahia foi pressionar e roubou e fez o segundo. Lúcio Rodrigues fez o gol. Cada vez mais, né? A prática do futebol atualizado, você tem que subir a marcação, tentar roubar a bola em cima. Você perde pressão, hein? E aí, ó, a saída do Bahia, o Ronaldo vai dar o chutão. Aí, ó. Ele só esperava encontrar o Diego ali na frente. É Diego Marques, né? Salvo engano. É Diego Marques. Diego Guerra, que é o filho do presidente do Retrô. Coitado, não conseguiu nem comemorar. 18 anos, estreia dele ontem, fez o gol e saiu de campo. Ele tem várias histórias inusitadas na temporada. Um dos jogadores que perde pênalti na final do Campeonato Pernambucano é ele. Aí tem aquela história, né?
Não, o filho do o presidente tem que bater o pênalti. Botou o filho, não adiantou. E aí faz esse gol, e é engraçado que logo depois do gol, ele sai, né, por protocolo de concussão, inclusive. Enfim, galera, um trechinhozinho falando aí sobre a estreia do Samuel Lino. Deixe nos comentários se você acha que o Samuel Lino já deve ser titular ou não, tá, galera? Na minha opinião, sim, né? Já que o Pedro já tá suspenso, por que não aproveitar o Samuel Lino, que entrou muito bem mesmo? Então, na minha opinião, eu já deixaria o Samuel Lino aí como titular. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham a respeito. Hoje não, né? Amanhã, durante o jogo do Flamengo, teremos aí o react ao vivo, Flamengo e Ceará. Conto com vocês. Muito obrigado a todos. Bom domingão, galera. Saudações.